Enfim, vamos iniciar a conversa de hoje, que realmente não é uma palestra, assim, né, uma palestra, mas tem um intuito mais de a gente trocar informações e experiências sobre, ah, esse papel tão importante, né, do Centro Espírita 12, que é a evangelização espírita, e a grande tarefa dos nossos lares, né, individualmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, vou compartilhar aqui a minha tela. A gente juntou aqui algumas ideias. Ah, não sei se vocês conseguem ver a minha tela, um joinha se conseguir. Aí, obrigada. Bom, vamos lá. Ah, eu vou deixar assim, porque aí eu sei o que vem depois, fica mais fácil para mim. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre educação espírita para jovens, um ato de amor. A gente consegue fazer hoje, né? Porque realmente não está tendo evangelização que ocorre dia de domingo, mas estamos durante o break de summer. A gente volta em setembro. Então, hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre o trabalho, para trocarmos experiências, para informar mais sobre a tarefa, ah, enfim, e nos motivarmos ainda mais para o trabalho, a tarefa que abraçamos, não é? Então, a forma que a gente vai focar hoje, né, sobre o tema, é a importância da evangelização, da educação espírita, né, no centro e no lar. Então, eu vou falar um pouco sobre ah, como esse amparo, né, como essa educação ocorre dentro do centro espírita. Aí a Patrícia vai colocar o maior enfoque de como ocorre no lar, né, nos nossos lares. Aqui nos Estados Unidos, geralmente eles falam que it takes a village to raise a child, né? Eles falam que é uma vila inteira para poder ajudar na formação, no desenvolvimento de uma criança, de um jovem. E, em parte, eu concordo, não é? Quando a gente pensa em evangelização, e a educação moral da criança, ela vem de várias formas. Vem através dos pais, das professores na escola, do tio, da tia da evangelização, né, do tio da evangelização, e isso vem de várias maneiras. Na literatura espírita assim, ela é bastante rica em mostrar que a base maior, fundamental para a criança, é no lar, né? É onde realmente ela vai buscar ali o exemplo e toda uma orientação ali diária na aquisição desses valores e no despertar na vida, né, os valores da vida, no aspecto espiritual, tudo isso ocorre fortemente no lar. Ah, nesse livro, aqui, ó, nesse livro, Estudando o Evangelho, do Martins Peralva, vou abrir parênteses aqui, quando eu comprei esse livro em Recife, eu achei que era Estudando o Evangelho de forma sistematizada, assim como tem o ESD e tem o EAD, né? Mas fiquei surpresa como não é. Foi até mais surpreendente, porque ele traz o conhecimento, né, do Evangelho e traduz ele de forma como se reflete, deveria se refletir no dia a dia, né? Na convivência em família, fala muito da convivência em família, enfim, da nossa relação com Deus, com Jesus, de forma mais focada na vivência mesmo diária. Mas, enfim, aqui no livro tem um capítulo que fala, né, da primeira escola, que é esse aspecto, né, que eu comentei que a Patrícia vai falar mais extensivamente sobre a responsabilidade dos pais na evangelização das crianças, mas em determinado momento ele fala também, ali, ó, conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes o coração, os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Então, fala aqui desse aspecto do lar como sendo uma primeira escola, né? Mas a gente viu também que aqui, fazendo uma pesquisa sobre o assunto, no Bezerra de Menezes, ontem e hoje, tem uma mensagem que eu fiquei bem surpresa, mas é da Ivone do Amaral Pereira, né? Também fala sobre a educação infanto-juvenil, e ela fala que
a evangelização no centro é uma extensão do próprio lar, da própria família, né? Conversando com o Fred aqui sobre o assunto, e a gente lembra, né? Dia dos Pais no Brasil é aquela festa, todo mundo se reúne confraternizando, né, em família, e isso acontece quase que todo domingo, né? Os domingos em família são tão bons, são tão acolhedores, e aqui nós não temos isso. Aqui nós não temos essa, eventualmente encontramos com os amigos e confraternizamos, é uma coisa boa, mas não é aquela presença tão constante como é a família no Brasil, né? Então, o Centro Espírita, ele traz também a evangelização espírita infantil também traz esse aspecto, né, de ser uma extensão do lar. E é o que a Ivone fala nessa mensagem, e aí ela fala, novamente, né, eu acho que a maioria dos autores falam em consenso em relação à missão dos pais, à responsabilidade, né, no próprio Livro dos Espíritos, a maternidade e a paternidade é considerada uma missão mesmo, então, enfim, existe um consenso em relação a isso. Mas ainda assim, nessa mensagem, nesse Bezerra de Menezes, ela fala: será bom que a criança e adolescente assistam às aulas educativas de moral religiosa na sua agremiação espírita. Deverão mesmo fazê-lo, pois será também necessário cultivar a convivência com os futuros companheiros de ideal, ampliar relações fraternas, desenvolver traquejo para futuros certames de cunho espírita, e em razão de que o centro espírita deve ser prolongamento do lar. É extremamente necessário que os pais não releguem ao trem o dever de encaminhar os filhos para Deus. Né? Então, nos chama aí, né, a responsabilidade de criarmos oportunidades, né, situações para que a gente possa favorecer a ligação das crianças com Deus. Então, é muito normal a gente ouvir as pessoas dizerem: mas esse encontro com Deus é muito íntimo, né? É uma manifestação íntima. Tem uma grande amiga que ela diz que se encontra com Deus todas as vezes que ela faz o hiking, que ela corre, que ela chega lá no nas alturas, né, na montanha, e ela vê aquela paisagem, ela fala: eu tenho um encontro com Deus naquele momento. Minha mãe sempre conta que quando estava grávida do meu irmão, ela sempre acreditava em Deus, mas quando ela sentiu a barriga mexendo, ela sentiu Deus, e ela começou a acreditar em Deus, né, de forma mais plena. Então, é uma manifestação íntima o nosso encontro com Deus? Não tenhamos dúvidas disso, mas os caminhos para se chegar até lá, né, nós temos como facilitar, nós como pais. Então, estão aí as iniciativas, as conversas no lar, mas principalmente, dando ênfase aqui, porque é sobre o que eu estou falando, não é? As oportunidades que já existem dentro do centro espírita, né? A gente sempre falamos que a gente nunca quer impor uma religião, a gente não quer agredir a consciência das pessoas, muito menos das crianças, mas a gente fala, a gente passa o que a gente vivencia. Então, se somos espíritas, é o que a gente vai estar passando através dos nossos atos, idealmente, né? Através dos nossos atos, através das nossas reuniões e o que a gente fala. E a criança, lógico, fará a sua escolha quando crescer, mas fica aí a nossa obrigação como pais. E por que que isso é tudo tão importante assim, né? É uma village, assim, realmente é uma village que todo mundo contribui de alguma forma para crescer, para a criança crescer, desenvolver de forma saudável, fisicamente, emocionalmente, né? De várias formas. Mas por que que é tão importante? Bom, talvez hoje em dia existam ainda mais desafios do que existiam há 50 anos atrás, ou até mesmo quando crescemos. Ah, Somos todos muito familiares aí com esses desafios, né? O exagero no uso do videogame, o uso de social media sem limites, práticas inconsequentes do sexo, abuso sexual que acontece e a maioria dos casos não são reportados, né? Viciação em drogas, em álcool, bullying, peer pressure, parece que está tudo mais intenso, tudo mais acelerado, e a juventude está sentindo, né? E isso está se refletindo de forma muito intensa para a resiliência, né, que eles têm, e o preparo até emocional e espiritual.
E em muitos casos, o que a gente está notando é realmente uma falta de resiliência, né, de lidar com tudo isso tão intenso, frustração, tristeza, isolamento e até mesmo depressão, e o que combina até com o próprio suicídio, né? Então, é um cenário que realmente choca todos nós, nos noticiários, quase que diariamente a gente escuta, né, algo acontecendo em relação a isso. É tudo muito intenso, é tudo muito rápido, a velocidade de um videogame, né, a velocidade que se passa de um post para outro, de uma mídia social, tudo que se quer se tem rapidamente com clicar ali na internet, o que não gosta, o que não quer, o que está agredindo, a pessoa sai, ou seja, tudo isso interfere com a habilidade deles, né, em, em, em perder, em falir, né, em sentirem-se frustrados. Então, como não há um exercício disso, né, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, quando os problemas vêm de forma intensa, que sim, precisam ser trabalhados, não vai ser com um clique que a gente vai conseguir passar por alguns problemas, né, ah, então, tem uma discrepância em que o que eles estão vivendo no dia a dia e a forma que eles lidam com a realidade, em que eles escolhem a realidade que querem viver ou não, e a, a, a forma que eles lidam, né, com a realidade, e quando vêm os problemas, vêm os desafios, em que eles não podem, de forma tão rápida, de forma tão forma rápida mesmo, solucionar os problemas. E aí é preciso a paciência, é preciso a resiliência, é preciso a coragem, é preciso a força emocional, né? Tranquilidade, serenidade para lidar com os problemas. E aí onde é que entram os recursos, o apoio que vem da família, o apoio que vem dos amigos, e também da religião, né? Realmente eu realmente acredito bastante na influência também religiosa, como uma forma dos jovens passarem por essa transição. Eu já tive alguns alunos que, special needs, né, com alguns desafios na fala, na parte motora, e vejo, assim, nitidamente, já no high school, né, a diferença é tão gritante, sabe, dos alunos em que você nota em que tem um acompanhamento familiar mais presente e que muitos vão para o church, né? Aí falam, não, eu estou indo para o church, eu fui para o church e falam das experiências que tiveram na igreja, né? E, e realmente um local de acolhimento, é um local onde não vai ter o bullying necessariamente, onde as pessoas são mais amorosas, né? Onde as diferenças delas não as machucam, né? Porque elas são aceitas. Então, é bonito de ver, sabe? Eu acho muito bonito de ver essa ligação assim com Deus e cada um tem a sua casinha, né? Se há muitas moradas na casa do Pai, cada um tem a sua. E em se tratando de religião, a nossa é a religião espírita. Então, por isso estamos aqui hoje falando um pouquinho mais sobre essa ligação com Deus. Bom, a Divaldo fala, a gente falou sobre a questão do suicídio, essa semana teve um caso que nos chocou bastante, acho que vocês acompanharam no Brasil, né, de um menino que fez uma postagem no TikTok e ele sofreu bullying, cyberbullying, né, e ele acabou cometendo suicídio. E aí o Divaldo fala o seguinte, uma página que é Jovens Suicidas, do livro Perguntas e Respostas, do Divaldo. Esse aqui, ó, muito bom, muito bom. Do Divaldo Responde, volume 1, aí a pergunta é, por que muitos jovens recorrem ao suicídio como consequência, aí eu adicionei, né, dos desequilíbrios no comportamento da criança ou convivência familiar, há uma desestruturação infantil, gerando insegurança, pois que o mundo é muito agressivo para a mente e informação. A violência toma conta de todos os arraiais da sociedade, e aqueles que são emocionalmente frágeis por herança das existências passadas, parece sentir uma imensa e inexplicável saudade do mundo espiritual, embarcando nessa terrível tragédia do suicídio, atirando ao abismo sem fundo. Então, fica aqui essa a mensagem do Divaldo, o que nos lembra, mais uma vez, de que existe uma fragilidade emocional. Tem um problema? Tem um cyberbullying? Tem um bullying, tem um fracasso familiar no sentido, sei lá, do emprego,
ou alguém que, né, que desencarna. Então, existe problema? Existe, mas por trás disso, o que não está sustentando o ser realmente é uma fragilidade emocional em que ele não vê saída. E aí a saída acaba sendo de forma equivocada, porque a gente sabe que a perturbação ainda é maior, né? Depois, eles acabam cometendo o suicídio. Então, eu gostei muito dessa mensagem, porque ela nos faz raciocinar e pensar sobre a questão emocional dos jovens, né? Tipo, 1000 problemas vão acontecer, mas como é que a gente consegue nutrir emocionalmente os jovens? Como é que a gente acolhe, né? Como é que a gente faz da casa espírita um ambiente mais acolhedor, realmente, né? Um ambiente que é seguro para se conversar, para falar sobre tópicos mais desafiantes, para chorar, para desabafar, para ir para uma conversa fraterna, para renovar as energias e tomar um passo. Então, tudo isso faz parte da função da casa espírita. E como a gente bem sabe, né, se a gente for nas orientações ao centro espírita, da FEB, ou o próprio, vou lembrar, peraí, dimensões espirituais, né, da Sueli Caldas, a gente vai ver que a evangelização é um braço do centro espírita, é uma das funções da casa, né? Então, de que forma que a gente faz desse espaço, faz desse serviço de Jesus ainda mais acolhedor, ainda mais, sei lá, um espaço legal para os jovens irem e participarem e sentirem-se acolhidos, né? Porque eles podem saber, a gente pode levar o conhecimento que for, espírita, mas se não houver um acolhimento, a criança não quer ir, o jovem não quer ir, né? Assim como todos nós, né? Quem gosta de ir para um local, sei lá, uma reunião em família, não em família, mas uma reunião com amigos em que as pessoas não são muito acolhedoras, as pessoas, né? Não existe ali uma relação de amizade. No trabalho, né? Quem gosta de trabalhar num local que é pesado, sabe? Que as pessoas não conversam e não são muito abertas ao diálogo, ninguém gosta, né? Então, da mesma forma, na casa espírita, as crianças e os jovens, eles não querem ir, né? Se não houver um acolhimento, se não for para falar de tópicos que eles gostem, e se não for para que eles falem também o que eles queiram falar, esse é um espaço seguro, é um espaço que a gente deve, sabe, incentivar para que ocorra, que a gente deve encorajar para que os centros também ah, facilitem esse espaço dentro da casa espírita. É muito, muito importante. Bom, e aí, um outro tópico que eu tenho aqui para falar é a gente tentando refletir um pouco sobre a importância da educação espírita para os jovens. Então, existem alguns aspectos, né, do porquê. Falei um pouco já sobre o hábito da religiosidade, de buscar esse canal, né, de oferecer ao jovem, o conhecimento da doutrina versus o autoconhecimento, o aspecto socioemocional, e também um local onde a gente fala sobre temas delicados, né? Sobre homofobia, sobre racismo, sobre bullying. É importante. Em relação à religião, como a gente sabe, a gente fala sempre, né? Que é muito difícil buscar a identidade espírita. Aqui nos Estados Unidos, se a gente der um Google, vai ver que talvez o grupo de ateus e agnósticos seja até maior do que os grupos religiosos isoladamente, o que é um desafio falar sobre religião, se colocar como religioso, né, na escola e tudo mais, principalmente quando é uma religião que ainda não é conhecida, né, feito o espiritismo, então é de grande desafio. Porém, o convite da educação espírita é que essa busca religiosa ela seja realmente nos ligando intimamente a Deus, né? Os nossos sentimentos, a nossa espiritualidade. Então, é mais uma manifestação íntima do que uma manifestação exterior. Não, eu vou todo domingo à igreja e lá tem isso, acontece tais práticas. Assim, é menos essa exteriorização e mais essa ligação íntima com Deus, né? Isso enfim, é extremamente importante levar isso para os jovens, esse canal de espiritualização. Não, como sabemos, aqui a variedade é tão grande, né, de religiões que não falamos sobre Deus nas escolas, não é permitido, assim, falar para que não tenha vieses, né, dentro da religião de cada um.
Então, olha, se a criança já fica parte do dia num espaço desse, que ela não fala sobre Deus, né? Tem as atividades depois da escola. Ah, que momento, né? Em que é falado e que se é questionado no sentido reflexivo. Ah, então, precisamos realmente encontrar formas, espaços, momentos para que esse diálogo e essa religiosidade ela comece a aflorar no jovem e na criança. Bom, então isso é de extremamente importância, na nossa opinião, e, e também o conhecimento espírita versus o autoconhecimento, né? De novo, é menos o saber e mais o vivenciar e o sentir, né? Ah, são importantes os conhecimentos espíritas da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, de Deus, né, da divindade. É importante, mas é menos o conhecimento, mas o que aquele conhecimento significa para nós, interiormente, o que significa para o jovem, né? Então, ele saber que o espírito não morre é menos assim um conhecimento, mais um conhecimento, e mais ele entender que o suicídio, por exemplo, não é um caminho, né? Então, saber que existem várias existências é sofrer menos com os problemas dessa vida, porque a gente sabe que é temporário, que é passageiro, tem muitas e muitas pela frente, né? Então, colocamos a dor e o sofrimento em perspectiva bem diferente, bem minimizada. Então, da criança, ela se vê como espírito maior do que traz as limitações dessa encarnação, de como o corpo é, não é, a aparência, ela vê na doutrina espírita e tentar ver refletida ali também a sua alma, né? De como, das potencialidades, de tudo que pode fazer, que pode vivenciar. E isso é bem legal, é trazer a doutrina realmente para a nossa vivência íntima, nosso autodescobrimento, autoconhecimento e definitivamente nosso fortalecimento como espíritos, né? Uma outra reflexão que a gente já falou um pouco é em relação à questão do aprendizado socioemocional, né? O acolhimento da casa espírita, como foi dito aqui na mensagem da Dona Ivone, que realmente o centro espírita ele é uma extensão do nosso lar. Ah, e isso é ainda, acho que é mais verdadeiro quando a gente fala, né, de nós aqui imigrantes, aqui morando fora do Brasil, longe da pátria, é ainda mais esse local de acolhimento, de amor, ah, de, de reencontro com espíritos afins, de aprendizado. Então, estarmos nutridos socioemocionalmente, ao menos aqui, o modelo de educação, pelo menos aqui na Califórnia, não falo pelos outros estados, hoje é mais importante colocar ênfase nisso, nessa base, do que no próprio conhecimento acadêmico. Então, falamos muito em educação especial, mas também todos os professores em geral, de que o aprendizado socioemocional é a base, realmente, do aprendizado, sabe, para qualquer criança. Se não tiver isso, é muito difícil ela se sentir bem, ela se sentir acolhida e aprender, sabe? Então tem que ter, isso é o solo, né? O solo fértil. Então, o solo fértil é a base. E a semente é realmente aquilo que a gente planta, conhecimento, seja ele acadêmico, seja ele espiritual, independente do conhecimento. Então, se não tivesse solozinho fértil, né? A semente não brota. A semente não brota. Então, é importante a gente pensar nisso. Aqueles 10 minutos no início da aula, para a criança, né? Conversar mesmo com o outro, saber como é que foi a semana, é tão importante, né? Os momentos do centro em que faz almoços, momentos assim fora, né? Aulas extras que se faz para desenvolver outras habilidades. Tudo isso faz com que as crianças se conectem mais, se conectem com o centro emocionalmente e enfim, estejam willing, estejam mais suscetíveis a querer saber sobre o conhecimento espírita. Então, se não tiver isso, é bem difícil. Falando com um amigo nosso, amigo próximo aqui, vizinho, realmente são família. E aí ele fala, nossa, eu tenho tanta saudade da igreja, né? Que ele frequentava no Brasil. Por quê? Não, porque tinha violão, porque a gente se encontrava, a gente dava risada. Então, é interessante como ele não falou muito do conhecimento, apesar de que são cristãos, e você vê nos atos dele, na família, no casal, de que realmente ele absorveu os conhecimentos. Mas o que ele lembra são desses bons, o acolhimento que ele sentia quando jovem. Então, é isso que eu acho que
é importante a gente cultivar no centro também. Bom, e aqui a parte delicada, né? Que é a, a evangelização espírita, aquele local onde a criança pode falar, pode conversar, pode perguntar, coisas que realmente na educação regular ela não pergunta, às vezes com o pai ou a mãe fica meio embaraçado, também não pergunta, ah, na convivência com os próprios amigos, acaba não perguntando, então, o momento entendemos que a evangelização inclusiva é essa evangelização onde todos são aceitos, onde todos são acolhidos, onde todos são vistos, percebidos e acolhidos de forma igual, sem diferenças, né? Sem diferenças. Então, por exemplo, quando a gente fala, isso é um approach meu, né? Uma abordagem realmente minha de como falar sobre a questão das igualdades e das desigualdades, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre, sei lá, por exemplo, sobre racismo, não é? Não é assim, olha, tem uma raça que é... Não, somos todos, né? Fazemos parte da mesma raça humana e existe white population, existe African American population, Asian population, e tem todas essas. Então, a gente coloca a questão da raça de forma completamente igual. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da homofobia, né? Da questão das diferenças de gênero, enfim, é menos tipo, nossa, tem esse pai, né? 2 papais, 2 mamães, olha, é porque eles são diferentes, temos que respeitar. Não, eu acho que a nossa abordagem ela é diferente, ela é neutra, ela é igual, ela é inclusiva, e ela é que todos somos seres sexuais, então você vai ter os heterossexuais, vai ter os homossexuais, vai ter os transexuais, e mostrar para a criança de forma igual essas diferenças. Porque algo que eu tenho notado em educação especial é que ninguém quer diferente, ninguém quer ser diferente. As pessoas querem ser diferentes quando aquela diferença traz um diferencial positivo, né? Quando elas, de alguma forma, são mais bonitas ou são mais inteligentes ou têm alguma habilidade que supere, então elas querem ser diferentes. Ninguém quer ser diferente no sentido que, por algum motivo, aquela diferença pode humilhá-la, pode fazê-la se sentir incapaz, né? Ou algo do tipo. Então, essa é a ideia dessa evangelização inclusiva e, enfim, e um momento também em que as pessoas, as crianças e adolescentes sentem-se seguros para falar sobre depressão, para falar sobre como se sentem, sobre bullying, peer pressure, enfim, é isso. E o último exemplo das crianças especiais, eu também tenho essa abordagem aqui com o Rafa, quando ele vê a crianças com alguns desafios, a mesma coisa, somos todos iguais, ó, fulano pode tomar remédio para tal coisa, né, tem problema de doença, disso, daquilo, tudo isso, pronto, aquela ali tem alguma deficiência intelectual, ou tem alguma deficiência motora, né, ou algum desafio na fala, de forma igual. Então, eu acho que trazer essa igualdade para a evangelização é simplesmente seguir a orientação de Jesus. Então, eu acho que isso faz parte da nossa tarefa como evangelizadores, é mostrar esse espaço seguro mesmo. Bom, tem umas 2 slides aqui para a gente finalizar. Eu estava lendo A Família Espírita, da Ivone, novamente. O último foi a mensagem dela, né? Agora esse aqui é o livro, que chama A Família Espírita. E eu achei tão interessante, porque dentro dos capítulos, tem vários capítulos, várias mensagens e conversas com crianças que falam sobre Jesus, parábolas, Sermão da Montanha, curas, né? Aspectos morais, fala da caridade. E, enfim, eu achei interessante porque é um local, eu achei talvez um livro que é interessante para ter algumas ideias em relação a temas para levar para a evangelização, seja em casa, seja no centro. E também algo que me fez refletir, vendo a história de uma menina espírita chamada Elisinha, em que aí ela fala sobre reencarnação de forma assim muito natural, sabe? E aí me fez refletir algo que a gente também acredita, né?
que nunca é cedo demais para se falar sobre conhecimentos espíritas, com crianças e com adolescentes. Talvez nós, assim, depois já de adultos, né, possa trazer algum medo, alguma em relação a espíritos, mediunidade, tudo, mas é interessante como as crianças, quando a gente leva para elas um conteúdo, dependendo da forma que a gente passa, de forma neutra, de forma tranquila, elas aceitam de forma muito tranquila também, sem medos, sem nada. Então, essa primeira infância é muito importante, a gente sabe que é o melhor momento para modificar hábitos, criar novos hábitos e trazer esses conhecimentos, o quanto mais breve é muito importante. E, por último, a gente falou um pouco aqui sobre... Bom, já falamos sobre... Bom, e por último aqui, para a gente encerrar, falando sobre educação espírita para os jovens, a gente vê o seguinte, que essa parte que a gente está falando aqui é uma hora da Semana da Criança, né? Que é buscar um trabalho online de evangelização ou na própria casa espírita, e todas as outras horas elas são colocadas na mão dos pais, que a responsabilidade é dos pais mesmo, não é? Então, mas que possamos ver esses momentos, né, do Evangelho no Lar também, que você vai falar sobre o assunto, mas também dentro da casa espírita como doses homeopáticas, né, do espiritismo. Então é muito menos o tempo que se leva ali com a criança, mas a qualidade, né, do momento, dos valores, ficam com a criança. Isso aí não temos dúvida. E uma vacina moral, né, contra os males da alma. Então, mesmo estando em pandemia, é interessante pensar sobre a possibilidade de juntar 2, 3 crianças e fazer encontros online. São tantas oportunidades né, que aparecem, tantas formas de conectar isso online, buscar dentro do centro espírita e, enfim, e fazer desse momento realmente um ato de amor, com as crianças, que não são simplesmente só as nossas, né, mas outras, e levar a semente realmente de Jesus, lembrar que estamos semeando de forma tímida, mas assim mesmo constante aqui nos Estados Unidos, esses conhecimentos, né, morais que vão ser tão importantes nos momentos de dor, porque vem para todos, nos momentos de sofrimento, de frustração, e a casa espírita é esse convite para que para mostrar à criança essa realidade espiritual. É um presente, né, para toda uma existência. É realmente como eu me sinto grata à minha família, à minha mãe, pelo insistir no Evangelho no Lar, que eu lembro que me chamava e estava brincando às vezes, mas a gente ia. Então, isso é um presente realmente que a gente leva para nossas vidas, sabe? Eu acho que nada é maior do que isso. Essa é a fortaleza íntima que a gente constrói, é a identidade como, não necessariamente como espírita, né? Para aqueles que ainda não se reconhecem, mas como espírito realmente. E tudo, e assim, sabe? E tudo tem tanto ainda para ser vivido, tem tanto ainda para ser buscado, para a gente evoluir, que tudo que acontece nessa existência ainda é passageiro, é rápido. Então, ah, é isso. E a Amélia Rodrigues, né, traz nesse... Eu gostei do nome do livro, que é o Terapêutica de Emergência, porque realmente é uma emergência agora, né? A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. A tarefa da educação, por isso mesmo, é de relevância, enquanto que da evangelização é de urgência salvadora. A gente não imagina que, às vezes, numa aula de evangelização, a gente leva a criança a refletir sobre a espiritualização e ela gosta, continua adolescente, falando sobre o assunto, e às vezes aquilo pode salvar de um período de dor, até de um próprio suicídio. A gente não tem ideia, a gente não tem como prever. A semente a gente lança, né, na terra. Agora, como vai ser fecundado e como isso vai brotar em forma de flores, temos certeza que vai ser, talvez não nessa encarnação, numa próxima, mas essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação realmente é
é seguirmos firmes na tarefa, ah, conectando sempre com a criança, com o espírito da criança e fazendo ela refletir também como espíritos imortais. Então, essa é a mensagem de hoje. Temos aqui a Patrícia, que vai falar sobre a evangelização no lar, que, de novo, falamos sobre 1 hora da semana. A Patrícia vai falar sobre todas as horas do resto da semana. Então, veja o peso, né, dos pais nessa evangelização. E a Raquel faz parte do nosso grupo, né, somos um grupo de 4 na evangelização, sou eu, a Úrsula, a Raquel e a Patrícia, e a Raquel, Raquel, não sei como é que você se sente de compartilhar um pouco conosco, porque a Raquel, ela é assim, ela é espírita de berço, né, assim, desde a juventude, imigrante, feito nós, mãe de 3, trabalha full time e é evangelizadora online. Então, ela é aquela É super muita role coisa. model que a gente olha e fala, uau, Sei. como pode? Sou model, não. Raquel, a gente queria ouvir Sou de modelo, você, não. como é que você se sente em cumprir com todos esses papéis e como você vê que isso vai se refletir nas crianças, nos 3. Então, eu acho que ajuda muito, né, essa educação espírita, porque na juventude eu ia, né, para o centro todo domingo de manhã, e também assistir palestra nas quartas, era assim, né, forçada aí, né, porque mocidade não quer ir, né. Mas uma frase que eu aprendia lá, ou alguma coisa que a gente não presta atenção muito tempo, né, quando está na mocidade, não quer ir, não quer, mas meu pai falava que era importante, né, aprender a palavra de Deus, os conhecimentos de Jesus e também aprender sobre o espiritismo, né. Então, eu não podia, sair no sábado à noite comer pizza com os amigos e no outro dia eu tinha que ir para o centro, né, de manhã. Então, e esse hábito ficou comigo, né. E quando eu cheguei aqui aos 18 anos, ah, no início, assim, eu não conseguia achar nenhum centro, então eu parei de frequentar, né, mas eu tinha aquela sementinha já plantada, né, eu sabia que eu teria as ferramentas em algum livro, ou não tinha muito palestra na internet, mas tinha as amizades que eu fiz também no centro, né, eu tenho amigas até hoje que também são evangelizadoras, que eu converso quando a gente está com algum problema, elas também têm filhos, então ainda ficou aquela amizade do que a gente participava muito ah, das coisas, dos eventos do centro, né, era teatro que a gente fazia, era então isso ajudou muito quando eu cheguei, e depois acho que de 1 ano que eu consegui achar um centro, né, e eu sabia, e é difícil, assim, quando você está sozinha, sem a família, eu cheguei aqui com 18 anos, e eu sabia que eu precisava, né, de alguma coisa, assim, de ah, alguma igreja, algum centro, mas não sei como eu consegui achar esse centro espírita e comecei a frequentar, tinha a conversa fraterna lá também, então foi muito bom e sempre me ajudou, né, o espiritismo sempre me ajudou, os ensinamentos espíritas, mesmo que eu não sentia isso na mocidade, quando eu comecei a frequentar, né, dos 13 aos 18 anos que eu estava no Brasil, mas até hoje, né, ficou guardado comigo, e agora é isso que eu tento passar para as minhas crianças, né, eu sei que uma não gosta, a outra adora, fica prestando atenção, o outro fica brincando, mas eu acho de alguma forma isso no futuro vai ajudar, né, criar esse hábito e criar a prática também que a gente vai tentar, né, todo dia precisa, da gente ficar falando, né, uma vez por semana, tem que ouvir, né, alguma coisa que a gente tem que praticar durante a semana, então, eu acho que é muito importante, eu acho que me ajudou muito no início, né, crescendo, então é isso que eu tento passar para as minhas crianças também, a gente, tem as aulas online, né, agora, elas frequentavam o centro, né, nosso lar quando tinha, e até outro dia a gente foi em algum lugar e alguém tinha um café da manhã, alguma coisa assim, aí a mais velha falou: "Ah, parece o café da manhã do centro", né, então ela lembra, né, de quando ela participava do centro, de todo mundo, abraçava todo mundo, né. Então assim, que a gente não está sozinho, né, que tem outras crianças também que estão participando, que gostam da mesma coisa, passam pela mesmas situações e, às vezes, eu falo alguma coisa como ajudar, mas às vezes se a tia Mirella falar melhor, né, ou de alguma outra maneira na aula, às vezes ajuda um pouquinho mais, né, então realmente leva uma vila inteira para ajudar, né, então eu acho muito importante. A gente também faz o evangelho lá, não sei
já posso falar agora ou você quer que eu falo depois da Patrícia? Não, fica à A vontade, gente Raquel, a que gente depois a faz o gente vai evangelho falar. no lar e também é assim, um auê, né, a gente no sofá, tudo largado, assim, mas porque tem que ser do jeito que eles sintam mais confortável, né, mas eu falo: "Ó, daqui 10 minutos a gente tem que rezar, né", eu falo: "A gente vai rezar daqui 10 minutos", aí uma já vai pegar água, os 2 ficam competindo quem que vai pegar água, quem que vai trazer a água, aí eu já, pego o livro, já começo a colocar, falar, né, para desligar o telefone, desligar o o que estiver fazendo, né, para prestar mais atenção. E esse aqui é o livro que a gente usa, o Evangelho, a gente comprou na Amazon, o Evangelho segundo o Espiritismo, para a infância e é uma página só que eu faço, é rapidinho, leva uns 10 minutos, e tá em português, aí eu tento falar inglês, né, porque eles preferem inglês, e também é uma vez por semana, uns 10 minutinhos, e ah, eu vejo quem que quer fazer a prece, às vezes alguém quer fazer a prece, às vezes não quer, aí no final a gente faz o Pai Nosso, todo mundo junto, então eles já entendem, né, que aquele horário eles já sabem, mesmo que eles não queiram, né, desligar a televisão ou desligar o que tem que fazer, eles acabam fazendo. Então é isso que eu espero que eu ah, esteja criando, né, esse hábito de aprendizado, do que a gente tem que praticar, né, durante Uhum. a semana. Com certeza, Raquel. Obrigada aí. Você falou do café da manhã, eu lembro que, assim, café é sempre polêmico, em toda casa espírita, né? E lá no centro também já foi polêmica demais, até que a gente botou bem afastado, para não quebrar a sintonia nem nada, né? Mas você lembrar disso aí, é a parte acolhedora também ali, né? As minhas crianças lembram. É. Bom, mais um recurso a mais aqui, ó. Eu uso esse aqui. Você falou do que usa no Evangelho. O Rafa, até 10 anos agora, era só história infantil com fundo moral. Ele gostava e tudo mais, agora ele já está começando a achar meio bobinho. Então, a gente usa esse aqui, ó. Esse é o Livro dos Espíritos, mas é uma versão dessa aqui, ó, da Laura Bergalo. É uma versão em inglês do Gospel, né? According to Spiritism. Então, fica aí mais um recurso, né? Para quem precisar. E obrigada, Raquel. Olha quem está ali! É o Baba, né? Estava no mute. Mas Ele não então quer é falar isso. hoje. Baba. Enfim, Patrícia, vamos seguir em frente. A gente está aqui, estamos Vamos lá, rapidinho para para te fechar. escutar. Vai lá. Eu posso compartilhar por aqui? Pode, claro que sim. Let Tá, me então eu vou unshare compartilhar aqui. a minha aqui. Stop sharing. Vai lá. Vocês estão vendo Sim. a tela? Ok. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação espírita no lar. A Mirella já deu uma pincelada sobre a educação espírita na casa, educação espírita no centro, né? A Raquel trouxe a experiência dela como mãe, também já trazendo a família, né, para discussão, porque Deus nos organizou em famílias, né? Isso para um ajudar o outro a alçar degraus aqui nessa nossa jornada evolutiva. E quando um espírito encarna e vem numa nova existência, ele se esquece do passado, como todos aqui sabem, e começa a reescrever seu livro, né, na sua história aí milenar. Então, eu estou dando, não sei por que não está indo. Agora foi. E ele passa, né, esse espírito, ele passa pela... Está desintonizado aqui. O espírito passa pela infância, né? E é disso que a gente está falando aqui. Então, o corpo é limitado, o espírito ainda não se manifesta na sua totalidade, e isso é proposital, né? Como está aqui nessa resposta no Livro dos Espíritos, porque o espírito, ele nessa fase, ele é mais acessível às impressões que ele recebe, né? Ele é acessível à educação, aos valores morais. E então isso demonstra, né, a importância da educação moral nessa fase da vida, e traz também o papel dos pais, né, porque a gente tem uma função que é primordial, é uma função que vai definir o sucesso ou o fracasso de uma encarnação, é uma baita responsabilidade que está nas nossas mãos. E tem esse trechinho do Evangelho aqui no capítulo 14,
que fala, nossa, eu inverti, agora que eu vi o 5 e o 10 estão invertidos, que fala exatamente sobre isso, né? Que, ó espíritas, compreendei que quando gerais um corpo, a alma que encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Então, aqui está o papel e a responsabilidade dos pais, né? E a Mirella e a Raquel também falaram, né? São várias instituições que participam da formação de uma criança, né? Da formação integral do ser. A gente tem a escola, né, trazendo o aporte acadêmico, a formação intelectual. Algumas escolas hoje em dia estão indo além disso, né? Eles pegam conceitos de cidadania e valores morais também, mas o papel da escola é esse, de formação acadêmica e intelectual. A gente tem a nossa comunidade que nos cerca, né? A nossa neighborhood, as instituições religiosas, como a Mirella também já falou para vocês, né? Então, o Centro Espírita, trabalhando a educação espírita da criança, que é fundamental, né? Em conjunto com a família, porque as coisas elas precisam andar, né? Alinhadas e conjuntamente. Mas a gente nunca pode se esquecer que o lar é a primeira escola, que o lar é o primeiro templo da alma. Então, a família é um pilar fundamental e principal na formação de uma criança, né? E no livro Consolador tem uma pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? E Emmanuel fala: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente no mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E a gente sabe que a sociedade, ela é uma extensão da família. Ela é um reflexo do que acontece dentro dos lares. E o que a gente vê hoje em dia é uma delegação, muitas vezes, né, da criação e da educação dos filhos, ou para a escola, ou para electronic devices, para equipamentos eletrônicos. E o que a gente está vendo no mundo é uma falta de amor, né, falta de respeito, a ausência de valores morais, né? Então, a gente precisa estar sempre muito atento, né? Tendo conhecimento disso, que o lar é fundamental, nós precisamos estar atentos ao ambiente da nossa casa, né? Atentos às nossas relações familiares, aos nossos comportamentos, né? Como pai, porque a criança, ela aprende, por exemplo, eles copiam, né, muitas vezes os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Então, não adianta só chamar a atenção da criança quando ela faz algo de errado. É claro que a gente tem que fazer isso, né? Tem que estar presente, estar corrigindo às vezes aspectos negativos da personalidade que a gente identifica, né, dentro de casa, mas a gente também sempre precisa se vigiar, nós como pais, né? Vigiar para ver se a gente está andando no caminho mais reto, né? Para que assim a gente consiga formar seres com bom caráter, né? Porque esses caracteres deles, eles vão ser exportados para a vida em sociedade, né? E nesse momento do planeta isso é fundamental, porque a gente está nesse período de transição. E para ajudar na formação das crianças, né, e também para garantir um ambiente harmônico dentro de casa, o evangelho no lar ele se torna uma peça fundamental, né? Porque com o evangelho, muitas vezes, que nem a Raquel mostrou o livro que ela segue, a Mirella também, vem um tema moral que muitas vezes foge do nosso dia a dia, da nossa rotina, que a gente nem conversaria com os nossos filhos, se não fosse aquela lição daquele dia da semana. Então, é um espaço para dialogar e conversar com as crianças. Adorei a flexibilidade que a Raquel trouxe,
a gente tem que ser flexível, assim, fazer uma roda no sofá com as crianças, competir quem vai trazer a água. É muito importante que eles se sintam bem, que eles estejam confortáveis, né, durante o Evangelho, porque o que a gente mais quer é a participação deles, né, que eles estejam abertos à discussão, né? A gente quer uma atmosfera de amor e de paz. Então, aqui tem uma tirinha, né, de como fazer o Evangelho, mas o que a Raquel trouxe precisa de flexibilidade, então aqui tem um ritualzinho. Isso daqui foi um cartoon que é em português, mas a Mirella conseguiu contato com o artista, ele traduziu para o inglês. Parabéns, Mirella, sensacional. Então, eles falam aqui, definem um dia da semana, um horário, é muito importante essa regularidade, né? Comece a reunião com uma prece sincera, leia uma mensagem de início, água fluidificada, né? Como a Raquel colocou já também, leia uma passagem do Evangelho, tente trazer as crianças, né? Lendo histórias de Jesus ou histórias de cunho moral, né? Termine a reunião com uma prece, né? Com vibração, agradecendo por todas as bênçãos que a gente tem, né? Nas nossas vidas, pedindo proteção, beba água, né? Porque os espíritos têm dia e hora marcada, porque os espíritos vêm às nossas casas, né? E depois a gente tem essa atmosfera, a casa limpa, né? Energeticamente, a gente pode usufruir dessa atmosfera de amor. Eu vou dar um pouquinho do relato da minha casa também. A gente não segue bem esse ritual. Por exemplo, a gente não lê mensagem. As crianças sempre participaram do Evangelho desde pequenininhos, então a gente sempre assim fazia a prece, aí lia o livro com as histórias deles, né? A história de cunho moral, a vida de Jesus. Eles tinham um caderno de desenho específico para o Evangelho, então eles desenhavam nesse caderno o que eles tinham entendido da história ou escreviam. Aí, enquanto eles estavam entretidos com a atividade deles, o Anderson e eu, nós abríamos o Evangelho e a gente lia a mensagem para a gente, né? E a gente discutia, e quando a gente terminava a nossa leitura e discussão, as crianças apresentavam a atividade que eles tinham feito. Então, sempre foi assim, eles adoravam apresentar o trabalho, um elogiava o trabalho do outro, era muito bacana. E conforme eles foram crescendo, a gente começou a revezar a prece, então cada um tem seu dia de fazer a prece, e com criança, às vezes, as vibrações são inusitadas, né? Mas a gente tem que se controlar para não cair na risada, muitas vezes, deixa eles vibrarem por quem eles quiserem. Eu lembro que uma vez o meu caçula estava concentrado na prece, fazendo a vibração, e ele pediu pelos astronautas, né, para que os astronautas não esquecessem o capacete, porque se eles fossem para a Lua sem capacete, eles iam morrer asfixiados, porque lá não tinha oxigênio. Não que não seja importante vibrar pelos astronautas, acho que eles merecem a vibração também, mas foi algo tão inusitado que a gente acabou rindo, né? O que foi muito ruim, porque ele se sentiu constrangido e depois, por várias semanas, ele não fez a prece, porque a gente riu da prece dele. E às vezes acontecia, assim, de vibrar até por personagem de cartoon. Então, deixa a criança vibrar. E se ela quiser vibrar, assim, com 2, 3 palavras, tudo bem, ela está aprendendo, o importante é ela aprender a se concentrar e emitir as palavras, né? Ter esse raciocínio de pensar, vibrar e colocar essas palavras para fora, porque conforme eles vão amadurecendo, aí eles deixam de vibrar por coisas inusitadas, né? E eles aprendem, né? Porque o objetivo é esse, que eles participem, que eles estejam ali presentes. E assim como o Rafa, a gente sentiu também que assim, ao passar para um conteúdo mais condizente com a idade deles, porque agora, por exemplo, os meus 3 são adolescentes, então o português ficou complicado aqui em casa, porque eles entendem o português do dia a dia, então numa história infantil eles compreendem. Agora, quando você vai para um livro que tem um português um pouco mais robusto, o que acontecia, a gente lia e eles não prestavam atenção, porque eles não estavam conseguindo compreender, né? Então,
eles tinham muita curiosidade sobre a Bíblia, então a gente pensou, vamos apresentar a Bíblia para eles. Então a gente pegou a Bíblia em inglês, a gente cumpriu o livro da Gênesis, né, da Bíblia, mas a gente sentiu que a parte moral não estava fluindo, a gente fazia interpretação de Bíblia, e aí a gente mudou, a gente pegou agora o Nosso Lar, né, em inglês, que é o Astral City, e eles estão adorando o Astral City, eles discutem, eles adoram ouvir as informações de André Luiz, né? E há 2 semanas atrás aconteceu, mas a gente ainda estava lendo o Evangelho em inglês, mas há 2 semanas atrás aconteceu que o namorado da minha mais velha estava em casa no momento do Evangelho, ele não fala português, e a gente acabou lendo o Evangelho em inglês. E eles participaram muito bem, assim, eles se engajaram mais. E até a semana passada, antes do Evangelho, a primeira coisa que o Vini foi fazer foi pegar o iPad, porque ali tem o Evangelho em inglês. E ele fez questão de ler, né, em inglês. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que abrir, tem que ser flexível, porque o importante é manter o diálogo, é a gente estar conversando e trazendo esse aporte moral para eles, além de estar garantindo também a questão da harmonização, né, do lar, né, dos benefícios que o Evangelho nos traz. A questão de ser um ponto de luz, dos espíritos poderem se utilizar desses portais para trazerem harmonia, aqui para trabalharem, né, a harmonia do planeta, a proteção da casa, né, que tem uma outra tirinha, né, dos espíritos tentando entrar, mas não conseguem porque o pessoal está fazendo evangelho no lar. E, assim, essa questão do inglês é um desafio grande, mas aqui está o site, né, do centro agora, com o nosso Lar Kids, que foi um esforço da Mirella e da Úrsula muito grande e ficou maravilhoso, assim, ficou muito bonito, está no ar essa semana. E para quem precisa de recursos para o Evangelho no Lar em inglês, deixa eu só voltar. Assim como a palestra de hoje, esse website, ele traz subsídio para os pais e para os educadores, né? Porque a gente precisa trabalhar em casa e trabalhar no centro. E na parte de recursos, tem a disponibilização dos planos de aula que a gente tem adotado na evangelização, a gente está compartilhando, né? Para quem quiser baixar, e tem histórias para as crianças em inglês, vídeos, então todo um material para ajudar aí as famílias, né, na realização do Evangelho no Lar, porque é fundamental que a gente trabalhe as crianças em casa, mas e também na casa espírita, né, que a gente trabalhe em conjunto para que essa vida deles seja de muito sucesso, para que eles trabalhem na seara divina. Então, era isso que eu queria falar por hoje. Obrigada, gente.